Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo quadro do canal Tranquilo Amor. Nesse quadro eu vou responder a um comentário que você deixou em outros vídeos, ou seja, eu vou responder diretamente para você a sua dúvida, que eu acredito que também pode ser dúvida de várias outras pessoas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quiser saber mais sobre amor, eu tenho um e-book que vai poder te ajudar bastante. É só baixar porque é gratuito. Então, pessoal, hoje eu vou responder a uma pergunta feita pela Liliane lá no vídeo do Dedo Podre. E ela me pergunta o seguinte: doutora, quem veio de um lar desestruturado, lixo de família, tem como ter uma vida feliz no amor? Ou está fadado a reviver essas porcarias? Se não, é melhor se matar. Calma lá, Liliane, tá? Então, antes da gente pensar em coisas extremas, a gente tem que avaliar algumas situações que são importantes. Lá no vídeo do Dedo Podre, eu falei que pessoas que vêm de lares muito desestruturados, que tiveram vivências na família muito difíceis, como vivência de abandono, vivência de rejeição, de agressividade na família, geralmente isso afeta essas pessoas e isso é claro que vai repercutir de maneira negativa nos relacionamentos amorosos. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada lá no vídeo do Dedo Podre, tá? E realmente, pessoas que têm essa realidade, que têm essa história de vida, elas têm sim mais dificuldades de se relacionar. Elas podem ter dificuldades na entrega, ou seja, ser desconfiado em relação às pessoas, né? Hoje existem várias pessoas que são muito na defensivas, que não acreditam que o outro pode realmente gostar delas, né? Que não acreditam no amor, que não acreditam no relacionamento amoroso duradouro, como um casamento, que não acreditam em família. Por que isso acontece? Porque quando eu não tenho referência, né, a nossa família é a primeira referência de relacionamento, de casal, de família, de amor. E quando a gente cresce sem essa referência, realmente é muito difícil, né, a gente construir ou até mesmo achar que isso é possível na nossa vida. Isso é um extremo. O outro extremo é que quando a gente cresce sem essa estrutura, a gente quer muito ter essa estrutura. E aí, como eu não tive a minha família quando criança, muitas vezes eu quero ter a minha família como adulto. E aí eu coloco muita energia nessa área da minha vida. Às vezes eu fico desesperada, né, para construir a minha família. E isso também traz dificuldades nos relacionamentos amorosos. Só que, gente, isso não é um destino, tá? Então, assim, não é porque eu tive algo difícil na minha infância, na minha família, que isso vai ser o meu destino pelo resto da vida. É claro que tem influência, como a gente está conversando, mas eu posso sim refazer essa história. Eu posso sim dar um outro significado emocional às coisas que eu aprendi sobre amor, sobre família, né, sobre relacionamentos. Mas para isso, muitas vezes, é necessário eu pedir ajuda. Quando eu falo de ajuda eu preciso procurar um profissional da área da saúde mental, uma terapia. Por que isso é importante, gente? Porque essas questões que a gente aprende na infância, muitas delas a gente não tem nem consciência da profundidade que isso atua na nossa vida. Tem coisa que a gente nem imagina que a gente acredita, que no fundo a gente acredita porque a gente aprendeu lá atrás. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda de uma outra pessoa, um profissional que vai te apontar isso e te ajudar a refazer esse caminho emocional que realmente dá trabalho, tá? Mas isso não é um destino. Então, eu posso sim, mesmo tendo tido uma história de vida difícil na minha família, reconstruir e ter a minha própria família e viver um relacionamento saudável. Agora eu quero fazer então uma ressalva, tá? Eu percebi aqui no comentário que existe, assim, claro que muita dor e muita mágoa em relação à família. Mas nesse processo de reconstruir a minha história, eu preciso fazer as pazes
com a minha própria história. Eu preciso fazer as pazes com a minha família. Não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo aquilo que a minha família fez ou faz, mas eu tenho que entender que a minha origem é essa. É daí que eu vim, eu tenho raízes nessa história e pode ser que tenha tido muitas coisas ruins, mas pode ser que inclusive essas coisas ruins tenham sido uma mola de aprendizado, né, que alavancou o meu crescimento. Então, nesse processo de reconstrução emocional, é muito comum a gente fazer essa trajetória de reconciliação com a nossa família e reconciliação com a nossa história. Ah, Luísa, eu não dou conta, é difícil demais. Sim, gente, é difícil. Eu sei o quanto é difícil, mas é um caminho necessário se eu quero refazer a minha história com amor. E é um caminho completamente possível, mas eu tenho que estar aberta e disposta a traçar esse caminho que vai haver dificuldades. Tá certo? Então, Liliane, não se desespere, não precisa desistir nem da vida nem do amor, mas precisa encontrar um caminho de reconstrução do seu emocional e da sua história para que você possa ter uma relação mais saudável. Tá certo? Então, essa é a minha resposta a essa pergunta. E se você quer também que eu responda a sua pergunta num vídeo, deixe o seu comentário que eu vou escolhendo algumas perguntas para a gente responder aqui toda semana. Muito obrigada, ame com saúde!